Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está estudando Sociologia, certo? Pessoal, mais uma aulinha digital para vocês aí, gravada no YouTube de Sociologia, e nós vamos estudar aí a Antropologia, certo? Que seria uma disciplina que está inserida na Sociologia, que faz parte da análise da sociedade. Então, o tema da nossa aula de hoje é Malinowski, nome polonês, bonito, Lévi-Strauss e a Antropologia, certo? Então vamos lá. Bom, qual é a contribuição da Antropologia para o nosso estudo? Primeiro, antes de mais nada, se ela é uma disciplina que faz parte da análise da sociedade, eu preciso entender também o contexto do surgimento da sociologia, né? E vocês vão se lembrar que o surgimento da sociologia se dá sobretudo no século XIX, né? Junto com as consequências do avanço industrial, do desenvolvimento industrial na Europa. E junto com esse desenvolvimento industrial, nós vamos ter a segunda revolução industrial. Lembra que a força motriz dela, que a base, o pilar, vai ser a matriz energética denominada de petróleo. E, consequentemente, essa segunda revolução industrial vai estar parelha com o que a gente chama de imperialismo na história e vai estar parelha com o que a gente chama de neocolonialismo. Ou seja, a busca por matéria-prima que havia se esgotado na Europa torna fundamental para a sustentação do desenvolvimento capitalista. E para onde esses caras vão encontrar essas matérias-primas, né? Especificamente nos lugares que antes foram colônias ou passaram a ser explorados pelas antigas metrópoles europeias. Então, a África e a Ásia, sobretudo, né? E uma tentativa de influências econômicas, vamos dizer assim, influências econômicas na América também. Esse processo de retomada do colonialismo, sobretudo na África e na Ásia, a gente chama de período neocolonial, beleza? E aí você sabe o que vai dar a invasão à África nesse período imperialista do neocolonialismo? A Primeira Guerra Mundial. Pois bem, quando esses caras começaram a intervir novamente na África, a invadir a África necessariamente, eles começaram a perceber que os padrões de existência dos africanos eram diferentes dos padrões de existência europeus. Muitas vezes os caras eram poligâmicos, haviam choques tribais, rituais, muitas vezes eles eram politeístas, economias às vezes igualitárias. Então havia formas diferentes de encarar a vida e de produzir a vida material. Então, como nós nesse momento estamos vivendo também um avanço da ciência, esse é o ponto que é diferente dos anos 1500, por exemplo, que agora nós temos um avanço da ciência moderna para estudar a sociologia, para estudar a sociedade, que é a sociologia. Beleza? Então, essas formas do diferente meio que encanta, provoca, desconforta o europeu, e o europeu passa então a tentar entender essa cultura, mas entender de uma forma mais sistematizada. E esse lance de entender a sociedade diferente da sociedade industrial, diferente da sociedade europeia, sobretudo pautada nas relações tribais, né, nós vamos chamar de antropologia, que surge como a ciência da alteridade, ou seja, a ciência da diferença. Bom, eu só chamo algo que é diferente porque eu estou acostumado com um padrão. Então tá vendo como o início da antropologia ela é eurocêntrica? Porque se ela é uma ciência da alteridade, uma ciência do diferente, eu estou considerando, obviamente, diferente aquilo que não faz parte daquilo que é comum para mim. Então, o europeu, né, que tem esse desenvolvimento científico e as elites bancam, de certa forma, esse espaço do campo erudito, né, que seria as universidades.
a antropologia entra nesse campo para fazer a análise desse sujeito diferente. E aí, pessoal, nós temos a influência do eurocentrismo, nós temos a influência do positivismo, e a antropologia vem, na verdade, só para fazer um estudo daquilo que era exótico, daquilo que era diferente. Tentou compreender, inclusive, que os seres humanos faziam parte de uma evolução. Tá vendo a semelhança com o positivismo? Né? Fazia parte de uma evolução. Então, é óbvio que nesse primeiro momento a antropologia é uma ciência que vem legitimar o desenvolvimento econômico da Europa. Mas conforme isso acontece, geralmente aconteceu nas sociedades modernas, né? Que essas sociedades modernas elas não têm muito controle do desenvolvimento intelectual, diferentemente da Idade Média, né? Mas ela não tem muito controle do desenvolvimento intelectual. A antropologia ela passa a trabalhar com outras linhas também e supera esse lance meio que eurocêntrico, tá? Supera esse positivismo dentro da antropologia, e aí nós vamos ter dois métodos de análise dentro da sociologia, da antropologia especificamente, que a gente trabalha como funcionalismo e estruturalismo, ou seja, seria então, pela primeira vez, a superação do positivismo na antropologia. Então a ciência que nasceu para estudar o exótico passa a perceber que ela estava sendo transformada em um instrumento, né, de dominação do poder europeu mesmo, para reafirmar que a sociedade europeia era a sociedade superior. Tudo bem? Só para a gente firmar aqui, pessoal, algumas características importantes. Diferença do início da sociologia e da antropologia no contexto europeu. Então a sociologia, descobrir leis gerais que regulamentavam as transformações de uma sociedade que se industrializava e urbanizava. Já falei disso. E a antropologia, estudar as particularidades dos povos não europeus sob o ponto de vista inicialmente eurocêntrico. Beleza? Então, vamos tentar agora ir para além desse início da antropologia e estudar a primeira corrente que supera esse positivismo dentro da antropologia, que é o funcionalismo, tá? E aí nós temos esse nome maravilhoso desse grande pensador, Bronisław Malinowski, que nasceu no final do século XIX e viveu praticamente até a metade do século XX. O que ele vai definir, pessoal? Alguns pontos importantes. Primeiro, não deve haver comparação entre as sociedades. Esse é um ponto interessante, hein, pessoal? Não deve haver comparação entre as sociedades. O que os positivistas faziam? Não pegava uma régua só, para medir todas as sociedades? Então ele está falando assim, não adianta usar essa régua. Essa régua não serve. Essa régua não serve porque as sociedades, elas são diferentes. Então nós temos que estudar caso a caso. Nós temos que estudar o particularismo. Estudar a história dessa sociedade. Por quê, Cláudio? Porque essa sociedade, ela já tem o desenvolvimento da sua totalidade. Ela não precisa de nenhuma outra para ser mãe dela e falar assim, ó, você precisa disso, você precisa daquilo outro, você precisa de uma indústria, você precisa de um dinheiro com valor simbólico, você precisa de capital e tal. Não! Se você analisar a sociedade, as tribos, né, as comunidades, você vai perceber que ela já se completa. Ela tem tudo que ela precisa, que é necessário para a sua existência física e a sua existência imaterial. Beleza? Então, com isso, pessoal, ele rompe com a tradição positivista e vai dizer o seguinte, não devemos ter, a partir de agora, um julgamento de atraso e desenvolvido. Por quê? Porque não tem como medir. Beleza? Então, o que dá pra gente fazer? Estudar cada detalhe da estrutura social. Estudar a religião, estudar o comportamento, estudar a moralidade. Mas, como que eu vou estudar? Bom, uma das coisas fundamentais é ir lá até a comunidade, morar na comunidade, viver com a comunidade e entender o funcionamento. Beleza? Então, quando você mora, convive, percebe as relações, você vai entender que as instituições sociais dessas comunidades
tem como função satisfazer as necessidades essenciais da sobrevivência. Ou seja, você vai começar a perceber que as comunidades, elas não precisam de uma outra comunidade paternal, coisa nenhuma. Porque isso é uma visão colonizadora, tá? A própria comunidade tem esses aspectos de desenvolvimento, tá? Então a ritualização, os seus deuses, por exemplo, eles completam a vida material dos indivíduos, tá? Então ninguém precisa nessas comunidades, de um Deus católico para orientar essa sociedade para o bem. Claro que não. Eles têm já os seus próprios deuses que foram criados e desenvolvidos a partir da sua história particular, certo? Então, ele vai dizer que a grande problemática, pessoal, que a gente tem nesse exato momento é a intervenção de fora para dentro. E como ele é um cara que estuda muito as comunidades de dentro, e ele passa a ter até uma visão bastante romântica, vamos dizer, desse estudo que ele faz das comunidades, de dentro das comunidades, né? Ele vai acreditar, não é que ele vai acreditar, mas os seus escritos podem caracterizar, tá? Não significa que são, mas podem caracterizar como aspectos que as sociedades são harmoniosas. E os distúrbios dessas sociedades acontecem geralmente por fatores externos, tá? Não por fatores internos da própria sociedade. E aí você começa a compreender, né, uma justificativa interessante para a gente analisar a Primeira Guerra Mundial. Né, os conflitos tribais que aconteceram na África, por exemplo, de colocar tribos, né, diferentes no mesmo país, Estado-nação moderno. E aí, veja, é um problema que puseram de fora, os europeus que impuseram essa forma, para dentro de uma comunidade que não tinha esse perfil. Beleza? Que não tiveram essa necessidade de construir um Estado Nacional moderno. Beleza? Então, pessoal, ele é taxado muitas vezes que o Malinowski não compreendeu que às vezes dentro da própria sociedade pode ter disputas entre interesses diferentes, entre grupos diferentes, entre classes diferentes. Então os problemas não só podem vir de fora para dentro, mas também podem ser de dentro mesmo, tá? E ele é meio que o pai do relativismo cultural. O que isso significa? Isso significa que a gente não deve julgar a cultura do outro, né? Então a gente deve só apenas olhar para o outro, entender a cultura do outro e aceitar a cultura do outro, certo? E olhar e falar assim, eles fazem isso porque são desse jeito, construíram a sua sociedade desse jeito e é assim que eles vão viver, porque eles já têm toda a totalidade das suas necessidades, eles desenvolveram tudo o que eles precisavam a partir da sua cultura, a partir da sua estrutura política, a partir das suas relações sociais. Então veja que interessante, essas instituições sociais que são criadas, elas têm uma função, né? Uma função que faz parte do todo de estabelecer as relações sociais. Por isso, funcionalismo. Tudo bem? Quase meio que junto com o funcionalismo, né? Só que vem um pouquinho depois aí, nós temos o estruturalismo, pessoal. Esse cara, o pai do estruturalismo, que vem para complementar o funcionalismo, não é uma antitese do funcionalismo, claro que não, mas ele vem para complementar o funcionalismo, ele se chama Claude Lévi-Strauss. Esse foi um cara muito importante, pessoal, um antropólogo muito importante que chegou a lecionar na Universidade de São Paulo, morou um tempo no Brasil, tá? E o seu pensamento trouxe muita bagagem teórica para os brasileiros. Beleza? Então ele vai fazer uma extensão e um complemento do funcionalismo e a existência de sociedades tradicionais e complexas. Ele vai conseguir compreender isso, né? Pelo menos tentar encaixar as sociedades em dois grandes grupos, pelo menos. As sociedades tradicionais, que são as sociedades não capitalistas, sociedades africanas, por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, vamos supor, tá? E como ele estudou no Brasil, né? Ele estudou também os povos amazônicos, então os povos amazônicos seriam essas sociedades tradicionais, a população autóctone da Amazônia, e as sociedades complexas seriam as sociedades capitalistas. E quais são as diferenças? Bom, primeira coisa, a história, né? Então as histórias particulares, veja que ele carrega em si um pouco do Malinowski, né? E a relação que essa sociedade tem com o meio.
Beleza? Então as sociedades tradicionais, elas têm uma relação com o meio de preservação do meio. E as sociedades capitalistas? Não, de utilizar o meio para você transformar esse meio, consequentemente transformar em capital, né? Transformar em acumulação, transformar em riqueza. Beleza? Já que para muitas sociedades tradicionais, né, a própria existência da natureza in natura, do jeito que ela é, né, já seria a própria riqueza, tá bom? Entendeu como e por que funciona aquela estrutura, então entender qual é o mecanismo das relações sociais, e a estrutura social depende dos recursos naturais e dos instrumentos de trabalho. Ou seja, ele está dizendo aí, né, olha o complemento do funcionalismo, de que a natureza é importante sim para a organização social. Imagina uma sociedade que vive no deserto e uma sociedade que vive no gelo. São diferentes. Elas vão desenvolver formas diferentes de sobrevivência. E também os instrumentos de trabalho que eles foram construindo ao longo da sua existência. Certo? Por exemplo, sociedades europeias desenvolveram a metalurgia como nos seus instrumentos. As sociedades dos povos amazônicos, não. Beleza? E aí eles vão ter uma relação com a natureza diferente da relação que os europeus tiveram com a natureza. Perfeito? Então essa estrutura depende de fatores da própria sociedade, são os instrumentos produzidos por ela, mas também depende de aspectos da própria natureza. Beleza? Então as estruturas são elementos não visíveis que ditam a organização da construção, pois estabelecem relações com as partes que a compõem. Ou seja, a estrutura muitas vezes ela é invisível na sociedade, né? Como se fosse um alicerce de um prédio, como se fosse a estrutura de um prédio, tá? Mas essa estrutura organiza as formas com que a sociedade vai agir. É o lance do que a gente já estudou sobre estrutura social, certo? É mais ou menos isso. Beleza? Só toma cuidado, hein, pessoal? Não é que o espaço geográfico determina como vai ser a vida em sociedade, porque isso é determinismo, tá? Não, influencia, beleza? Gera possibilidades. Tudo bem? E aí, pessoal, nós temos a antropologia e o mundo contemporâneo. Existem antropólogos hoje, nós temos grandes antropólogos, inclusive no Brasil. E hoje, pessoal, os antropólogos, eles estão cada vez mais se especializando em estudar os problemas da sociedade capitalista, né? E estudar os grupos minoritários, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista social. Consegue saber a diferença disso? O que é uma minoria política? Uma minoria política é aquela que não tem as ideias políticas dominantes, certo? Então, dentro da estrutura de poder, ela não tem domínio. Ela é uma minoria política. Ou seja, os negros, por exemplo, no Brasil hoje, são minorias políticas. Só a gente pegar o Congresso, quantos presidentes negros nós tivemos, quantos senadores negros nós temos, quantos juízes negros nós temos, na estrutura econômica mesmo, tá? Então, aí nós temos um ponto, certo? Então eles são minoritários do ponto de vista político. Mas do ponto de vista social, eles não são minoria. Pelo contrário, eles são maioria, né? Então, eles são a maioria social. E os antropólogos também estudam as minorias sociais. Quem são as minorias sociais? Bom, vamos pensar? Uma minoria de gênero, né? Vamos pensar os gays, certo? Eles não são a maioria na sociedade, né? Então eles são as minorias sociais e, consequentemente, esses antropólogos vão tentar analisar, estudar o comportamento desses grupos, beleza? Para tentar especificar e evidenciar, escancarar para a sociedade que nós temos formas diferentes de lidar com o mundo. Então, assim, eu acho que tem um ponto importante, né? Conforme há um desgaste, um processo de crise, né? Um desgaste ambiental, uma beira do precipício do mundo, vamos pensar assim, os antropólogos, eles têm como um instrumento fundamental do próprio desenvolvimento profissional tentar entender esses problemas e também buscar formas
de outras sociedades se relacionarem com o universo e com o mundo. Pode ser encarado até como uma tentativa de buscar novas soluções para a humanidade, sabe? Claro, evidentemente que nem todos os antropólogos fazem isso, mas pode ser encarado como isso também. Beleza? Então, aí, pessoal, nós temos vários antropólogos que vão tentar estudar duas questões que estão muito presentes na história brasileira, que é o atraso e o moderno convivendo ao mesmo tempo, juntos a todo momento, né? Então, se, sei lá, ao mesmo tempo que a gente pensar no governo JK, vamos pensar assim, né? A gente teve o desenvolvimento da Bossa Nova, construção de grandes rodovias, construção de Brasília, incentivo à industrialização e tal, mas ao mesmo tempo a gente teve um monte de gente morrendo na construção de Brasília, condições precárias de trabalho, gente passando fome, né? Nós vamos ver as contradições sociais cada vez mais fortes. Então, esse misto do atraso e do moderno, ele permeia praticamente a história brasileira, sobretudo o século XX no Brasil também. Beleza, meus amigos? Então essa foi mais uma aulinha, antropologia, né? Malinowski e Lévi-Strauss. Espero que vocês tenham gostado também. E qualquer coisa, estamos nas redes.